horário de Brasília. Vamos movimentar a reportagem da Band News FM pelo Brasil com atualizações desta terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Começamos, claro, pelo Rio de Janeiro. Moradores do estado do Rio ainda sofrem com os estragos provocados pelos temporais do último fim de semana. 12 pessoas morreram. Manchete ao vivo da capital fluminense. Fala Pedro Dobal. E mais de 2 dias depois, muitas áreas de Duque de Caxias na Baixada Fluminense seguem debaixo d'água. Em alguns locais, o deslocamento só é feito assim, de barco. Estou me deslocando numa região aqui onde só dá para passar de barco, porque a área continua muito inundada. Mesmo assim, alguns moradores tentam se arriscar com a água na cintura para tentar, seja conseguir algum mantimento, muitas vezes água mineral, porque a água que chega nessa região vem com muita sujeira, água turva que sai na torneira. Só em Duque de Caxias, são 150 pessoas que estão desabrigadas. Nesse bairro, 92 pessoas estão abrigadas em um colégio estadual que fica aqui na região. Entre elas, 44 crianças. Em toda a região metropolitana, 12 pessoas morreram e outras 2 seguem desaparecidas. Peraí, Dobal, você está dizendo que onde você está agora, de onde você está conversando agora com os ouvintes da Band News FM, você está andando num barco e esse trecho exato era uma rua, uma estrada? Exatamente, era uma estrada de terra, se não me engano, e que nesse momento você só consegue atravessar assim. Alguns moradores ainda se arriscam com a água na cintura, mas o deslocamento mesmo é feito assim de barco. E os moradores, eles se organizaram em grupos de WhatsApp. Então, toda vez que alguém precisa de algum mantimento, de alguma coisa, eles conseguem um avisar o outro e eles fazem esse deslocamento com um barco, com um bote. Então, a solidariedade entre os próprios moradores é o que está ajudando muito nesse momento. Ô Dobal, você não está entendendo, rapaz. Você está fazendo história agora aqui na Band News FM. Acho que a gente nunca teve uma entrada ao vivo. A gente já teve entradas ao vivo, claro, de balsa. Eu já apresentei a abertura do estúdio da Band News FM, o Renan lembra disso, né? No meio do Encontro das Águas ali, né? No Rio Solimões, Rio Negro, em Manaus, negócio maravilhoso. Mas o que a gente está acompanhando ao vivo agora, quem puder ver as imagens do nosso YouTube, nosso canal no YouTube, é o Pedro Dobal numa rua. Só que a rua virou um rio, rapaz, virou um lago, a ponto do Dobal simplesmente estar num barco, como se estivesse simplesmente navegando no mar aberto, num rio. Um negócio inacreditável, inacreditável. Uma tragédia, 12 mortos, né, Dobal? Essa informação atualizada, né? Isso, 12 mortos, 2 desaparecidos ainda em toda a região metropolitana. E eu queria destacar também, porque aqui uma dificuldade muito grande para escoar a água. Agora há pouco a gente esteve numa área em que existe uma conexão com o rio aqui da região, o Rio Iguaçu, não estava conseguindo escoar essa água para esse rio, então veio uma retroescavadeira e aí eles abriram uma vala para conectar essa inundação com esse rio. Agora a água começa a baixar, mas eu queria destacar que desde domingo de manhã não chove aqui na região. Essa água não é de chuva recente, é água que está acumulada há pelo menos 2 dias. E moradores ainda, algumas casas, estão com água dentro de casa. A gente chegou a entrar na garagem de um morador, também aqui de Duque de Caxias, que ainda estava tomada pela água. Mesmo depois de 2 dias sem chover, a inundação continua. Rapaz, eu já vi água acumulada, viu? Já vi alagamento, mas o que a gente está vendo agora é que foi formado um novo rio, simplesmente numa rua, numa avenida. O Pedro Dobal ao vivo, num barco, numa rua, que foi simplesmente, virou um rio. Virou um rio, não é assim mais ou menos. Virou um rio literalmente. Dobal, bom trabalho para você, boa sorte em mais essa tragédia que a gente está acompanhando no Rio de Janeiro.